inicialmente, quero cumprimentar as entidades que são parceiras nossas na organização dessas lives antirracistas, que é o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, o EDUCAFRO, já que está representado aqui também, a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz e o Observatório Judaico de Direitos Humanos, ao quem eu saldo aqui na presença do Natanael, que fará a moderação do debate. Antes de passar a palavra, gostaria de registrar aqui como debatedor a essa altura palestrante, que vai ser acompanhado pelo Natanael, meu querido amigo, o Babalaô Ivanir dos Santos, professor doutor do Instituto de Ciências Sociais, e queria, por fim, dizer o seguinte: nós estamos iniciando com a ASA e essas entidades parceiras o mês da consciência negra, com essas lives antirracistas, e isso não poderia ser diferente, porque a gente carrega uma pecha que não é nada invejável de ser o povo com mais séculos de perseguição da história humana, desde do século III, com a patrística que se ligou aos bizantinos, começaram os discursos antijudaicos e atravessaram aquele período, atravessaram a Idade Média e, na Era Moderna, se concluiu com a tragédia no período do nazifascismo. Nós, um segmento importante da comunidade judaica, tem presente que não defendemos só o nosso quintal, isso é, toda violência contra qualquer outra etnia é uma violência em potencial contra nós e contra toda a sociedade humana. Então, é com muito prazer que nós damos a partida a esse início do mês da consciência negra com essa primeira live, e quero passar a palavra ao já parece conhecido de longa data, Natanael Braia, para coordenar as atividades dessa noite. Bem-vindo a todos, bem-vindo Natanael, bem-vindo Ivanir, bem-vindo a representante das entidades parceiras, no qual destaco e faço representar a representante da Educar. Bom, antes de passar a palavra para o Ivanir, né? Eu selecionei aqui alguns trechos de uma carta de princípios que o Observatório Judaico elaborou, e essa carta de princípios ela foi distribuída a todos os partidos lá em São Paulo, e foi um momento importante, surgiu de um debate dentro do observatório, no qual a gente procurou se posicionar politicamente através dessa carta. Sugerir algumas questões que são questões basilares e que se inserem no momento que a gente está vivendo, e essa carta teve a assinatura de 10 vereadores. O Charles está aqui, ele pode corrigir se o número não for exato, e também prefeitos, né? Teve o prefeito, o Boulos assinou, e a Marina Elu também assinou a carta de princípio. Hã? Marina Elu. Marina Elu, então. Então, eu vou ler aqui uns trechos centrais da carta, que mostra como que o observatório... E os debates foram muito ricos, acabou acontecendo 3 debates com o vereador,
teve a conversa com a Marina, conversa com o Boulos, e essa questão aí acabou sendo amplamente vista e com a grande participação. Então, é o seguinte, a Carta de Princípios ela tem um preâmbulo que já coloca como a gente estava vendo essa realidade atual e na qual a eleição se insere. As próximas eleições para vereador e prefeito, tanto na cidade de São Paulo como em todo o Brasil, se dão em um quadro dos mais graves de nossa história, em termos de perdas de vida, retração e devastação econômica, ataques à democracia, chamados à volta do autoritarismo, em especial por parte de elementos encastelados no poder central e seus apoiadores. Um quadro que entendemos precisa ser revertido. E aí a gente colocou para os vereadores alguns pontos que eles deveriam se comprometer, caso quisessem, né, com os seus mandatos, né? A defesa da democracia, da vida, do emprego, da alimentação, da moradia, do transporte digno. Defesa das liberdades e direitos democráticos. Defesa da cultura e da educação, desde a básica até o ensino superior, da dignidade do professor e da ciência, contra todos os aspectos do obscurantismo que se lhes contrapõe, lutando pelo investimento público em ciência, tecnologia, educação e cultura. Defesa da saúde, defesa do meio ambiente, não os ataques aos grupos vulneráveis, ao racismo, ao antissemitismo e à fascistização, unindo forças contra a intolerância que tem crescido em nosso país e que se expressa em manifestações contra os grupos minoritários, sejam religiosos, indígenas, de mulheres, homoafetivos, migrantes e imigrantes, contra o racismo em todas as suas formas, incluindo o antissemitismo, e que se apresentam em círculos odiosos que negam o dano causado aos povos em geral e aos judeus em particular pelo nazismo e pelo fascismo. Então, essa carta acabou sendo assinada, como eu falei aqui, e eu achei que ler essa carta era a melhor forma de apresentar como que é o observatório, como que a gente pensa e como que a gente está se posicionando nesse momento político brasileiro. Então, feito isso, e aí, desculpe, Ivanice, eu tomei um pouco do seu tempo, e aí eu peço para que você se apresente como você achar melhor, se coloque, né? Eu acho que um tempo de 4, 5 minutos é razoável para que a gente vai trabalhando e dê tempo para as perguntas, para o debate. Vamos lá, Ivan. Liga o som. O seu som não está ligado. O som, okay. Ivani. Está aqui. Não, primeiro eu quero agradecer não é o convite, né? A convocação da ASA, participar de um momento como esse, que eu sempre julgo muito importante, né? A ASA tem sido um aliado de fato e leal nas causas que nós estamos defendendo, né? Todo mundo sabe que eu insisto no diálogo com a comunidade judaica há mais de 20 anos, de 30 anos, que eu insisto nesse debate. Não é um debate muito fácil, né? Construir uma aliança estratégica não é muito fácil, mas eu insisto. Eu acho que para a luta contra o racismo no Brasil, para o movimento negro em geral, nem todo mundo do movimento negro pensa assim, mas eu sempre pensei dessa forma. Eu acredito que pela história que tem a comunidade judaica, muito bem até pelo que o Davi falou anteriormente, pela sua experiência, né, de passar por várias diversidades, é uma comunidade que, na minha concepção, seria muito mais fácil entender o que nós passamos. Mas, como toda comunidade ela é muito plural, como a minha também é plural, né, então nem sempre você encontra ressonância naquilo que você fala, né? Naquilo que você discute. Demora, mas a aliança é assim mesmo. Acho que a aliança não nasce da noite para o dia, é só com o tempo.
até porque também tem toda uma relação de confiança e desconfiança que é muito comum e natural no conjunto dessas comunidades. Então, mas eu insisto nisso, o pessoal sabe disso, inclusive da ASA, e a ASA tem sido um porto seguro para nós, além da comunidade judaica, em alguns momentos mais difíceis para a minha comunidade, do ponto de vista religioso, ela tem sido parceira, tem entendido até como nós temos colocado as questões. Então, para mim, é um prazer estar aqui nesse diálogo de novo com vocês. Como eu até brinco, né? Eu falo muito que a gente tem que recuperar a Praça 11, né? Onde, quando os judeus estavam na Praça 11, inclusive essa entidade nasce lá, a biblioteca, né? Na Praça 11, e a rapaziada queria fazer até o Partido Afro-Judaico, né? O pessoal fazer o Partido Afro-Judaico, né? O Ney Lopes escreveu um livro que ele fala sobre isso, né? Ele traz um pouco o Partido Afro-Judaico. Então, em algum momento nessa cidade, nós convivemos nos mesmos espaços, né? Ou seja, na Praça 11, ou seja, lá também em Madureira, né? Tem uma história muito interessante da comunidade judaica em Madureira, e por alguns outros momentos, se tiveram outras configurações, foram para outros espaços. Mas eu quero ainda trabalhar com essa ideia da possibilidade dessas duas comunidades ter uma agenda comum, que não é muito fácil, mas ter uma agenda comum. Eu insisto nisso. Eu sou um dos poucos, talvez, da liderança negra do movimento negro mais contemporâneo que insiste nessa possibilidade. Né? Eu insisto real, não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa de fato real, e tenho sido muito compreendido em alguns momentos, outros não, mas dessa possibilidade de caminharmos juntos. Bem, dito isso, eu sou Ivani dos Santos, nasci na favela do Esqueleto, para vocês entenderem, né? Alguns aqui já sabem um pouco da minha fala, para poder entender o meu lugar de fala, de que lugar eu falo. Eu sempre gosto de brincar com as pessoas, que eu defendi minha tese de doutorado há dois anos atrás, né? Que deu esse livro aqui, ó, Marchar Não É Caminhar. Esse é o livro que é a minha tese de doutorado. E nessa tese de doutorado, de novo, nessa tese, eu faço uma dedicatória. Vocês entenderam meu lugar de fala e minhas preocupações? Eu fiz uma dedicatória, naquela hora que você está acabando a tese, quem você vai dedicar, quem que você vai fazer e tal, eu faço uma dedicatória a uma prostituta na Praça 11. Uma mulher que era uma prostituta na Praça 11, né? Essa prostituta, ela era uma campista, que ela veio da cidade de Campos. No Rio de Janeiro, ela conhece um baiano mecânico, e ela tem um filho com ele, né? Ele se afasta dela e vai criar o filho. Ela vai criar o filho na Praça 11, justamente ali na Praça 11. E, de novo, né? Uma coisa interessante, o pessoal conta que ela, aos domingos, vestia esse filho dela com uma roupinha bonitinha, tranquila, trazendo a comunidade, e uma amiga dela, baiana, sempre dizia, da Bahia, esse é o meu bebê. A baiana então dizia para ela assim, mas ele é esperto, inteligente. Ela dizia assim, não, ele vai ser doutor. E essa prostituta, o filho com 8 anos de idade, é raptado do mão da mãe, é colocado no SAM, antigamente era o SAM, os mais velhos aqui sabem o que era o SAM, na década de 40, 50 e 60. Posteriormente, ele nunca mais viu a mãe. Tempos depois, ele vai para a Escola 15, que já virou FUNABEM em 64, com o golpe de 64, então 68, olha as datas. Ele volta à Praça 11, a partir de um amigo que estava lá no internato com ele, vai buscar a mãe. Ele queria encontrar a mãe. E aí ele vai justamente parar para conversar com a velha Isaura. Isaura era uma cafetina judia, que tinha sido cafetina da mãe dele. E aí ele vai descobrir nessa conversa toda que a mãe dele, na verdade, morreu. E a versão oficial que se dava é que ela tinha se suicidado. Passou anos depois, muito tempo depois, aborrecido, chateado, continuou a vida, né? Mas para encurtar, quando ele era subsecretário de Estado de Direitos Humanos desse Estado, no governo Brizola, no governo Garotinho Benedita, ele então volta à Praça 11 para uma outra contingência e vai descobrir que não foi isso que ocorreu. Ele vai descobrir, então, que a mãe dele foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria.
essa mulher é minha mãe. Esse é o meu lugar de fala, esse é o lugar de 40 anos de militância. Eu sempre trabalhei contra o racismo, contra a violência policial, contra grupo de extermínio, quem conhece sabe disso. Né? Sempre, no fundo, ou seja, é um drama que não é um drama muito diferente, talvez, de que alguém na comunidade judaica passou também. Né? Então, eu acho que tem muitas dores, muitos sofrimentos que são muito parecidos, embora com réguas um pouco diferentes, né? Mas que, no fundo, dá para dialogar com essa comunidade. Então, esse é o meu lugar de fala, é o meu lugar que eu busco diálogo. Né? Hoje eu sou doutor pela UFRJ, acabou que ela se configurou o que ela disse, o filho virou doutor, por isso que eu tive que fazer essa dedicatória a ela. E sou um militante do movimento negro há 40 anos, dos direitos humanos, da luta pelo direito da criança e do adolescente, né? As agendas modernas que tem do movimento negro, eu participei de todas elas, conferência de Durban. E o engraçado é que sempre puxando a comunidade judaica, né? Para Durban, eu puxei a comunidade judaica para dentro da conferência. O Sérgio Nisquier teve um papel, depois o outro rabino lá em São Paulo. Né? Foi muito interessante. E é isso. Então, eu sou uma pessoa que toda a minha perspectiva, ou seja, de luta, né, acadêmica, eu até brinco com todo mundo que eu fui para a academia já aos 60 anos de idade. Né? Quando eu resolvi ir para a academia, quando me sensibilizaram, 60 anos de idade, mas eu já era antes um intelectual orgânico, segundo o Gramsci, né? E também um intelectual público, segundo o teu conceito. Mas você parece ter 50 Oi? anos, Ivani. Você Tem parece 66. ter 50 anos. Você tem 66. 66. Então, é nessa luta. Eu sou da época que a gente é movido por causas, né? Ainda é movido muito por causas e tal. Então é isso. Então, estar aqui com vocês é um prazer nesse sentido. Então, toda vez que nos pautam, toda vez que nos chamam, ou às vezes os conflitos que se dão, que são normal, sempre as divergências, é muito natural, temos que saber como tratá-las, né? Mas eu acredito que o diálogo é uma coisa importante, né, para a sociedade brasileira. É mais um momento que nós estamos vivendo hoje. É um momento que tem que ter muito diálogo, muita compreensão e caminharmos juntos, porque eu acho que o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Não posso pensar que o cara que é antirracista não é antissemita, não posso achar nunca isso. Ou que o cara que é antissemita não é racista, porque não, o cara é meu amigo, o cara agride o outro. E estamos vendo isso aí, né? Quem acreditou que não fosse assim está aí agora se vendo o que se configurou a partir da presidência da República, desse lugar de poder, que tipo de sentimento se aflorou na sociedade brasileira, e todos nós aí estamos um pouco preocupados, e a democracia ameaçada, as liberdades ameaçadas, e o Estado laico, então, quase inexistente. É um pouco essa questão que é a minha compreensão da minha apresentação. Muito obrigado, Ivani. Eu aqui, até por escrito, não chegou nenhuma pergunta. Não, o Sérgio pediu para fazer uma pergunta. É isso, Sérgio? Sérgio Storti? Então, você quer ir? Quer fazer? Quer falar? A pergunta, vamos supor assim, você ter 3, 4 minutos para formular o que você pensa. Natanael? Oi. Eu queria fazer uma provocação de continuidade ao Ivani, que ele falasse um pouco mais antes de abrir perguntas, que ele é uma parte da violência, e esse primeiro debate chama-se racismo religioso, porque uma parte importante é a violência no Rio com muita força, mas em outros estados isso também se dá, contra cultos de matriz africana, e nós já percebemos em alguns locais onde são muito fortes os movimentos de extrema-direita chamados supremacistas brancos, também violência antijudaica, embora isso não seja tão notável no Rio de Janeiro, mas é muito notável no Rio e em vários estados, a violência contra os cultos de matriz africana. Eu queria que o Ivani falasse um pouco mais sobre isso e traçasse perspectiva de resistência daqui para frente. Bom, então veja só uma questão. Então, o Davi já fez a sua provocação, e aí eu queria só garantir que, a seguir, o Sérgio... Você espera, então,
um pouco mais, Sérgio, por nós. Pode ser Então, que ele vamos faça lá. vai nessa mesma direção. Se ele quiser, ele pode fazer, Não, porque pode não, ser. vamos deixar assim. Porque, Tá certo, é, Sérgio? para mim, dissertar um pouco do que o Davi provoca, Davi, muito mais do que entender as atitudes, eu tenho me perguntado o seguinte: o que, que leva que a questão racial virou um debate tão forte agora, nacional e internacionalmente, onde uma parcela até branca da comunidade, da sociedade brasileira, fala que quer se colocar como antirracista? É um dado muito interessante observar, ou fala da necropolítica, do meme, muito interessante sobre isso, mas o que, que gera que a estrutura, na verdade, ela não se modifica? Esse é um desafio. Mais do que olhar que se queima a casa de Candomblé, não é mais do que olhar que uma criança toma uma pedrada, isso são os atos que acontecem e você vai lá e criminaliza esses atos. Mas o que, que acontece que não move a sociedade a entender, e muito pelo contrário, isso eu estou chamando no campo tanto conservador como também no campo progressista, né? As pessoas não entenderem um pouco essa questão. Você vê, eu dou um exemplo disso. O que, que leva uma sociedade onde o TSE avançou, né? E o próprio Supremo de você ter que financiar candidaturas negras e elas não serem empoderadas? Nem nos setores progressistas. O que, que acontece com relação a isso? Isso tem um pouco da minha reflexão, né, dos meus estudos que eu tenho feito, tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a construção que existe na sociedade, e nós temos que observar o que foi as grandes navegações, quando os europeus passam a encontrar com povos que não eram brancos, principalmente africanos e asiáticos, né, e os indígenas na América, e como é que fosse construindo um pensamento de subalternidade e desumanidade desses povos. Por outro lado, tem que entender também o que foi a chamada Reforma Protestante, século XVI, que aparentemente parece que era só uma reforma protestante, mas não era só uma reforma protestante. Era uma reforma religiosa, não é só religiosa, é religiosa, política, social e econômica e cultural. Tem que observar um pouco essas transfigurações que houveram, né? Nas chamadas estruturas sociais. Segunda questão que eu tenho observado é dentro desse debate do que era no campo cristão, porque eu estudava no campo cristão, né? De ter uma separação da igreja do poder do rei, né? Como se fosse um poder divino. Então, você abre o campo para a construção das instituições da sociedade moderna, do Estado moderno, né? Vem a partir desse debate e tal, e a ciência também vem a partir daí, né? Então, você vem aí justamente o penso, logo existo, né? O Descartes, que vai virar um método científico, okay? Da razão, que a razão passa a se preponderar mais do que a subjetividade, a cultura, né? E a emoção, na verdade, um pouco isso. A racionalidade passa a ter um ponto importante e que vai abrir um campo para a academia mais na frente, a ciência ser a principal voz, uma verdade absoluta. Eu quero falar um pouco nessa esfera dessas construções, onde você tem uma ideia do Hegel. Um exemplo disso é o Hegel. Não, primeiro eu gosto de falar um pouco do Locke, século XVII, né? Que vai fazer um tratado sobre tolerância. Ele vai falar um tratado sobre tolerância e ele vai... O que leva um filósofo inglês a construir um tratado sobre tolerância, levando duas questões importantes nesse período dele, né? Primeiro, que ele era calvinista. E segundo, ele era maçom. Isso não é muito dito. Ok? E ele vai, na carta dele sobre tolerância, ele vai pedir morte aos ateus. Ou seja, para quem é que ele está defendendo? Ele está defendendo tolerância entre os cristãos. E ele vai ali apontar já a ideia do Estado laico, a construção do Estado laico. O que era o Estado laico para ele? No caso dele, do Locke. Era uma conversa entre os cristãos. Um Estado que pudesse trazer um diálogo entre os cristãos e uma coexistência entre os cristãos. Por que é importante falar ele? Porque ele vai ser um dos pais, principalmente do liberalismo, das teorias liberais, do Estado liberal, e vai ser um dos ideólogos, um inspirador da Revolução Americana.
né? E o Estado americano vai nascer, inclusive, para proteger os chamados puritanos calvinistas expulsos da Inglaterra. Então, essa é uma ideia. O que tem uma particularidade dele que, para mim, importa nesse período? Ele era escravocrata. Isso também não é muito dito. Ou seja, tudo que ele pensou não incluía os africanos. Ok? Além dele, vamos pegar mais adiante uma outra pessoa que vai ter uma contribuição importante no pensamento, inclusive da filosofia, que é o Hegel, que para nós conhecemos bem, né, é justamente um que vai redigir o Manifesto Comunista. Ele tem uma obra que muita gente não leu, ou pelo menos não fala, que é chamada Lições da História Universal, porque ele vai começar a trazer a ideia da universalidade, que todo mundo discute. Não, tem que ser universal para todo mundo. Essa ideia vem dele, inclusive. Essa obra ele vai falar sobre isso, ele vai dizer da superioridade dos europeus e a desumanidade dos africanos. Ele diz isso nessa obra. Ele vai dizer, inclusive, que a África não tinha história, não tinha civilização, não tinha religião. Ele vai dizer isso. Ok? O Hegel escreveu isso. Né? E vai dizer que a Europa era superior à Ásia e vai ser superior também à própria África. E ele vai dizer que o único lugar na África que tinha um pouco de humanidade, que podia ter civilização, é o Egito. Por isso tinha que estar na Ásia Menor. Ou seja, nem ideia de estudar o Egito como se estivesse acima de tudo, não está em lugar nenhum, é uma guerra hegeliana. E ele é o cara que vai trazer justamente para dentro da filosofia, a filosofia grega, como se fosse para dentro da filosofia, né? Como hegemônica, e vai trazer uma ideia para uma construção ocidental, como se as palavras gregas fossem palavras cristãs. Um exemplo disso é a hermenêutica. Né? Então, mas ele vai ter uma força muito interessante para construir essa ideia de filosofia, universalidade para todo mundo, né? Você pega uma causa horizontal e transforma para todo mundo, ele vai um pouco trazer essas ideias. Por que eu digo isso? Porque da mesma forma que ele escreveu o Manifesto Comunista com Marx, né? O marxismo também, em um certo momento, é uma construção cartesiana. É uma construção cartesiana. Então, obviamente, na esfera desse período, você não tem a África como humanidade, ou seja, essa ideia da construção iluminista, né, do homem para todo mundo e tal, os africanos não estão incluídos, os asiáticos não estão incluídos. Nesse mesmo período dele, você pode ler o próprio Voltaire, que vai escrever uma carta, um tratado sobre tolerância, o Voltaire, né, que era maçom também, e tem um aspecto nele que quase ninguém fala, era traficante de escravo, vivia do tráfico do escravo. Seu lucro vinha do tráfico do escravo. Oi, Ivani, você é um poço de ciência. Se deixar, você vai falar a noite toda. Eu queria ver se... Vamos chegar lá, só para fundamentar, para chegar no... O que eu quero é fundamentar o debate. 2 minutos você conclui, tá bom? Não, é só para poder fundamentar por que eu estou dizendo que a atitude em si não vai. O que eu estou dizendo é que as instituições construídas, seja as igrejas, seja os partidos políticos, seja as universidades, né? Seja o tribunal, a ideia tem a ver com esse pensamento. É isso que estou querendo dizer. Essa ideia da razão, da objetividade, é construída a partir desses lugares, né? E dessa visão de humanidade. Você tem uma humanidade ideal, um ser humano ideal. Ok? A única coisa que o Voltaire vai um pouco incorporar é a comunidade judaica. Ele vai falar da tolerância justamente com são os cristãos, mas os judeus. Ele vai incorporar isso. Então, é um pouco isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, nós estamos diante hoje das instituições que estão forjadas, ou seja, do Estado moderno na sociedade moderna, e que ela reproduz esses valores do lugar da subalternidade, da desumanização da comunidade negra, da sua religiosidade, da sua história. É isso que eu quero um pouco dizer, para poder compreender que estratégia nós podemos adotar em comum para combater esse tipo de pensamento. Perfeito. Sérgio, você pode nos ajudar aí com a sua participação? Obrigado, Nathaniel. Boa noite. Ivani, muito prazer. Prazer te ver. Vez que a gente se vê e eu estou embevecido com a tua narrativa das origens do racismo institucionalizado, né? Que não é apenas religioso, mas é institucionalizado. E que foi apontado, inclusive, dentro da própria Igreja Católica, né? Com o trabalho de Bartolomeu de Las Casas, as cartas ao Papa,
E eu queria pegar a tua última frase, tentar lançar um olhar para a luta, para o futuro. O que a gente pode fazer em relação a isso? E primeiro eu quero me apresentar. Eu sou cofundador da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. Nós temos 10 religiões e vamos completar 3 anos agora, e nascemos da intenção de apoiar as religiões de matriz africana. Ótimo. Diante da violência que ela vem sofrendo, especialmente das seitas neopentecostais, né? E temos evangélicos conosco, você conhece bem o Ariovaldo Ramos. Parceiro, amigo, grande parceiro. Coordenador nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. E chegamos a fazer, no 21 de janeiro do ano passado, que vocês sempre celebram no Rio, mas que não costuma ser celebrado em outros lugares, né? O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nós fizemos em templos evangélicos em 21 cidades, desde Santa Maria até Macapá, especialmente no Nordeste, e em parceria. E aí eu quero propor uma estratégia ao dizer isso, que essa estratégia a gente já pode pôr em prática no próximo 21 de janeiro. A estratégia é da formação de núcleos interreligiosos em todos os lugares que a gente possa. E nós temos tido assim uma resposta muito calorosa da parte de evangélicos em todos esses lugares, da parte de Mormons também, que é uma igreja norte-americana, igreja branca, né? E esse tipo de aliança no nível local tem se mostrado bastante eficaz. Então, isso eu acho que é uma estratégia que permite fazer eventos. Evento é uma coisa. E eu ia fazer uma pergunta, mas eu estou, na verdade, colocando uma tese, tá certo? E você pode responder a essa tese. Outro ponto é que não seja orientado a eventos. É que esse trabalho tenha continuidade, vá além dos eventos. E que tenha uma continuidade através da própria educação. E existe um espaço de luta, um espaço de disputa que ainda não é percebido como tal. Por incrível que pareça, eu tenho aprendido isso com uma amiga que é do culto a Ifá, lá de Aracaju, e que é profunda conhecedora da BNCC, e que nos chamou a atenção para o potencial que existe no ensino religioso. O ensino religioso pela BNCC é o lugar onde foram parar filosofia, história, tudo isso. E a gente não se dá conta, a gente deixa que a Universal, os neopentecostais tomem conta desse pedaço. E depende de quê? Depende de ativismo local, porque são as prefeituras, são as secretarias de educação dos estados e tal, e que a gente pode atuar em nível local e nacional em cima disso, com uma estratégia voltada para ocupar o ensino religioso com a laicidade, com a interreligiosidade, apresentando as várias religiões e as várias colorações que cada religião tem, né? Você tem como concluir Temos recursos humanos? pensamento? Temos recursos humanos para fazer isso, Sérgio? Tem recursos humanos em todos os lugares. O que carece é organização, mas recursos humanos existem. Tanto que nós realizamos em 21 cidades e foi o teste. Foi o teste que nos provou que sim, é possível. E desde que a gente
acredite em utopias. Ou seja, é uma utopia, mas é uma utopia que é possível realizar de forma gradativa, não é uma coisa para se virar do avesso num único ano, é uma coisa que vai tomar tempo. E eu vou concluir a pergunta, Nathaniel, com uma terceira coisa, que é ligar a questão do ódio religioso à questão dos genocídios. Eu li esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, O Maior Genocídio da História da Humanidade. Esse livro descreve em muitos detalhes o genocídio negro no tráfico e principalmente o genocídio indígena nas Américas. Sim. E principalmente nos Estados Unidos, que serviram de modelo para Hitler conceber o genocídio de judeus na Europa. Ele se baseou nas histórias do Velho Oeste, do General Custer e tudo mais. Então, a terceira proposta é a seguinte: a ideia de genocídios, que dia 9 de dezembro agora é a data da Convenção da ONU contra os Genocídios, a ideia dos genocídios pode ser trabalhada no Dia da Memória do Holocausto. E nós criamos, na Frente Dom Paulo, uma campanha chamada Genocídios Nunca Mais, no Dia da Memória do Holocausto. Então, eu estou lançando uma série de pontos para a gente começar a alinhavar, a costurar coisas em que judeus e matriz africana, com evangélicos também, com mormons, com católicos, podem se somar num trabalho de educação social a respeito do racismo religioso, do ódio étnico, tudo mais. Me desculpe que eu ia fazer uma pergunta que eu tinha na cabeça a partir da sua narrativa, mas aí eu peguei a última frase e pensei, é disso que eu preciso falar. Não, mas muito interessante. Me deram uma tarefa espinhosa, que é de ser mediador. E a minha preocupação é que todos possam fazer perguntas. Eu vou pedir para que as intervenções sejam mais... As pessoas façam um esforço de síntese para que a gente abra espaço para que todos, se puder, que todos possam perguntar e participar. O Bruno já está inscrito logo a seguir para falar. Era só essa observação e vamos em frente. Desculpe aí. Eu queria dizer o seguinte: se eu fosse seguir adiante na construção do racismo científico do século XIX, né, virada para o século XX, vamos chegar qual foi as bases do Holocausto. Esse racismo, né, científico racional, né, e que, no fundo, vitimou a comunidade judaica e nos vitimou o tempo todo até hoje. Mas não dá para entrar aí, vamos logo nas questões aqui mais práticas. O que o Sérgio falou é muito interessante, porque isso está na experiência da minha tese. A minha tese, Marchar Não é Caminhar, é uma comparação da Marcha para Jesus com a Caminhada pela Liberdade Religiosa, que começou em 2008. E ela foi fundamental com a comunidade judaica. Eu lembro que nós éramos religiosos de matriz africana até o momento da construção da caminhada. Nos últimos 15 dias, eu resolvi dizer o seguinte: apanhei muito na minha comunidade, falei, temos que ampliar. Aí liguei para o Sérgio Nisquier, que era o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, liguei para o reverendo Marcos Amaral, da Igreja Presbiteriana, mais uns 2 de outra religião e um muçulmano, e botei na caminhada. O impacto que teve não foi quase 30 mil pessoas, não foi a grande maioria dos religiosos de matriz africana, foi justamente os não de matriz africana que estavam ali. Inclusive, eu fui trazer um padre, tive que trazer da CNBB, que é o bispo aqui do Rio, na época não queria nem conversa, para mostrar que essa estratégia foi toda que nós adotamos. Porque eu sou minoria do ponto de vista religioso. E eu tenho que ser contra-hegemônico. Então, você estava falando, nós construímos uma contra-hegemonia. Né? E foi isso que nós fizemos na caminhada. Você vai ver justamente isso. Chegamos a propor ao governo Lula, na época,
um plano nacional de combate à intolerância religiosa, que ele não topou. Ele não topou. Nós fizemos uma proposta escrita. Foi entregue a ele e a... No campo da educação, eu acho que o Unidade Judaica tem muita experiência nisso, eu concordo com você. E você vê a minha experiência no Rio, eu fiz aqui no Rio, eu dou um curso, a minha última aula foi terça-feira, agora para o mestrado e doutorado na UFRJ, que é a História Social da Intolerância Religiosa. Justamente você preparando pessoas no mestrado e no doutorado, até vocês vão escrever tese, para tocar nesse tema. Porque se eu estou falando que está na mentalidade, eu tenho que formar gente. Nós temos que ampliar gente. Mais do que o debate interreligioso. O debate interreligioso ele é muito importante, mas ele ainda é abraâmico. A sua hegemonia é abraâmica. Eu lembro que esse mesmo curso que eu estou dando aqui na UFRJ, na época, o Marco Amaral, um pastor presbiteriano, buscaram ele, a Mackenzie chamou ele para fazer um curso desse, ele foi e me levou. E aí eu fiz a proposta. O fato de ser coordenado por um babalaô, a Mackenzie, a igreja não aprovou. Porque a Mackenzie tem um conselho, mas tem uma opinião da igreja. Né? E a comunidade judaica chegou a dizer que ia lá. Acho que é o Cláudio Lotenberg, na época, presidente da federação, da confederação, chegamos a conversar com ele, ele ia lá fazer a defesa. E, no entanto, ele falou, Ivanel, eu fui lá na conversa, nem vai dar. Entendeu? Os caras não querem. Você vê a natureza desse pensamento extremamente conservador e aceitar essa diversidade. E no curso tinha professor judeu, professor muçulmano, era por módulo, inclusive, o curso. Porque é isso que nós temos. O que é importante você ter uma coisa, que todo mundo participe e tenha a contribuição e a fala de todo mundo para esse debate. Então, eu acho que você está o caminho certo. E você sabe que nós fazemos a caminhada, mas fazemos muita atividade durante o ano e fazemos o dia 21. A caminhada esse ano, inclusive, foi online e foi sediado pela ASA. Se não fosse nada, a gente não conseguia fazer em lugar nenhum. Entendeu? E quando eu também fiz a escolha e propus a ASA, está na minha estratégia. Né? É uma estratégia que a gente monta. A gente é da velha escola, né? A estratégia você executa e você não fala. Né? Você até discute amigo dia, mas você executa. Era justamente trazer essa história do antissemitismo que cresce muito, ok? No Brasil. Então, você tem que saber o que você faz naquela instituição, você está reconhecendo e sendo reconhecido. Eu acho que o que você fala é correto. O Marco, tem um pastor popular que está na minha estratégia, ele até está fazendo mestrado comigo lá na UFRJ, que é o Kleber Lucas. Você deve ter falado do Kleber Lucas, que eu costumo dizer que ele é o Roberto Carlos do Gospel Preto. Né? É o Grêmio e tal, e ele está fazendo mestrado. Ele vai, inclusive, o doutorado, deve ir para o doutorado, vai estudar a maldição de Cã, que a maldição de Cã, as pessoas não sabem, que ela não nasceu no cristianismo, ela nasce nos islâmicos, no século X, para justificar a escravidão na África do Norte, depois que os cristãos trouxeram para eles essa ideia. Então, é um pouco isso, você formar quadro, você dialogar, concordo com você, mas nós temos que conversar muito e fazermos coisas em conjunto. Né? Eu acho que se você faz em conjunto, né, você mostra essa diversidade já no curso que você monta, já nessa possibilidade, mais do que ensinar a religião. Né? Eu acho que a ideia não é ensinar a religião. Eu acredito que você consegue, inclusive, fazer um grande debate da questão do Estado laico, porque não é laico o Estado brasileiro. E os neopentecostais têm um projeto político. Na minha tese, eu mostro justamente isso. Na década de 90, quando eles começam a crescer, eles crescem a partir dos missionários americanos, não é nem das igrejas americanas. É dos missionários para combater a teologia da libertação. Eles nascem para isso. E os religiosos de matriz africana, desde esse momento, têm dito: não é só um ataque à religião matriz africana, é um ataque à democracia, à liberdade, ao Estado laico, que ninguém ouviu. Essa que nós ficamos falando sozinho. Hoje todo mundo está vendo o que está acontecendo. Então, encarar o ataque à religião matriz africana não é encarar um ataque às religiões por si só, é a democracia, o Estado laico e a liberdade. Porque se faz isso comigo, vai fazer com outro grupo. Tá certo, Ivan. Olha, o Bruno está aqui inscrito há um tempão, está esperando a vez dele. Vamos lá, Bruno. Depois de você é o Charles Argelazzi. Marca o meu tempo, Nathaniel, porque eu sou prolixo, se deixar eu me cedo. Você é prolixo? Pô, os outros são... O grande Bruno, há quanto tempo que eu não vejo o Bruno? Quanto tempo você quer para a sua prolixidade, Bruno? Não sei, 2 minutos, eu não faço ideia. Não, você vai ter 4 minutos.
Ah, bom, é justo. Eu aviso quando faltar um. Antes de mais nada, eu queria dizer assim, que é muito bom estar aqui. O Ivanir é um cara que me ensinou muito, ensinou sobre judaísmo, inclusive. E há uma coisa assim que me toca muito a respeito da urgência, não é nem só estratégica, é uma urgência moral da comunidade judaica marchar ao lado da comunidade negra e de fato, é uma tendência razoável em vários países, mais do que no Brasil. E uma das coisas que eu gostaria de perguntar para o Ivanir, como alguém que tem, né, sempre essa posição muito delicada de fazer a vanguarda desse diálogo, desse acesso, aqui a gente pode dizer, eu posso dizer como judeu, quais são algumas das noções que criam resistência, né, os tópicos sensíveis que podem acabar criando, enfim, má vontade da comunidade judaica, ideias sobre conspirações judaicas que são comuns ao mundo ocidental, opiniões muito inflexíveis a respeito de Israel. Isso mexe muito com a comunidade judaica de maneira muito complicada. Mas eu acho que é importante que nós, judeus, saibamos o que é que nós, enquanto figuras da sociedade brasileira, o que nós reproduzimos que vai dificultar, que está dificultando a comunidade negra a entender que nós temos a obrigação de estar fazendo essa luta, mas às vezes a gente carrega sem muitas noções falaciosas próprias do mundo que a gente vive e que a gente precisa desconstruir para que a comunidade negra não entenda que nossa solidariedade é uma solidariedade pro forma, ou que não há solidariedade alguma, né? A luta pelo diálogo que o Ivanir, né, sempre articulou com todas essas dificuldades, eu presumo que, na verdade, a minha sensação é de que o diálogo começa pelo vocabulário comum. E, às vezes, o nosso vocabulário ele não contempla algumas questões que são muito sensíveis e já estão muito sedimentadas e que a gente acaba não fazendo o papel importante de sermos bons ouvintes, porque tem muita coisa já entalada. Eu queria saber o que é o tipo de coisa que a gente traz na conduta, na mentalidade, que passa essa impressão, às vezes até concreta, mas de qualquer modo deixa a impressão de que nós não somos aliados potenciais, né? Nós somos não é proveitoso, né, buscar esse apoio. Eu acho que a questão que você levanta é uma questão central para as relações. Sim. Né? Não adianta a gente brincar e dizer que a gente está junto e, no fundo, não está junto. No fundo, às vezes, acontece muito isso. Uhum. Eu acho que tem problema tanto de um lado como de outro. Né? Uhum. Na comunidade negra, em geral, tem muitos problemas também, do ponto de vista na relação, na compreensão da comunidade judaica. Isso também é muito real. Né? E não é fácil para mim sustentar esses acordos ou essa estratégia. Mas na minha comunidade, pelo menos, tem uma coisa, que eu sou respeitado por ela. Isso é um dado fundamental. Eu nunca fui atacado por isso. Uhum. Mais que as pessoas dizem assim, toma cuidado, eles gostam de usar e tal, como se a gente fosse ingênuo. Numa estratégia política, você não tem que ter ingenuidade. Ó. Entendeu? Ela pode ir adiante, como ela também não precisa ir. Ok? A diferença é que eu tenho uma relação com a comunidade judaica, eu penso que ela é estratégica e não é tática. Uhum. E, às vezes, a comunidade judaica tem uma relação conosco de forma tática. Não estou dizendo a comunidade em geral, setores da comunidade, na verdade. Isso é um problema. E outra coisa, que eu tenho um problema muito transparente com a comunidade judaica, quer dizer, eu digo os limites, porque eu acredito que numa aliança você tem que ter limite. Né? Você tem que deixar claros os limites. Exemplo, eu já recebi vários convites da comunidade judaica para ir a Israel. Vários. Não aceitei nenhum. E digo por que eu não aceito. Não tem a ver com a coisa de anti-Israel. Tem a ver com o que aconteceu na Conferência de Durban. Eu era a liderança do Brasil na Conferência de Durban, uma das lideranças. Eu estava no Comitê Internacional e Internacional da conferência e foi muito ruim o governo de Israel ter se retirado da conferência, para nós.
né? Eu era dirigente político da Aliança Afro-Americana Americana e Caribenha, onde nós conseguimos pela primeira vez colocar o termo afrodescendente. Então, o meu limite, porque se eu eu tenho uma desmoralização por setores nossos, até meio amadores, né? ou de má fé com relação a isso. Então, o meu limite, eu sempre disse que foi esse. Tanto que quando o negócio do Ahmadinejad, eu fui lá apoiar. Vocês lembram a questão do Ahmadinejad? Que não era fácil eu ir lá publicamente apoiar, porque se ele dizia que que o Holocausto não existia, eu disse também que ele dizia que a escravidão não existia, então para nós era um problema, né? Então acho que tem que observar que todas as alianças possíveis têm limite. Agora, eu sempre argumento na minha comunidade que a comunidade judaica na África do Sul, setor dela, pode ser não ela toda, mas foi fundamental e importante da luta contra o apartheid. Eu sempre falo da figura do João Slove, que teve, inclusive, a sua esposa assassinada em Moçambique por apoiar o ANC. Ou não é isso? Eu falo das experiências também que existiram no próprio Estados Unidos. O problema é que você não tem uma aliança segura e firme no Brasil por parte da comunidade judaica. Essa é uma diferença central. Ok? Então, eu acho que eu vou trabalhar o tempo todo, eu estou mais de 30 anos nessa batalha. Né? O Davi sabe disso, o pessoal mais antigo aqui sabe disso. Recua, o Marcos Schomayer há pouco tempo falou comigo, né? Ele lembra, não, Ivan, lembra não sei o quê. Eu digo, sim, eu lembro, mas tu sumiu. Entendeu? Porque eu acredito que para que a gente possa manter a democracia, o respeito e a minha comunidade, né? Religiosamente ela é minoria, do ponto de vista racial ela é maioria, mas do ponto de vista religioso ela é minoria. Para que ela possa sobreviver, ela tem que construir alianças sinceras e seguras, e não é fácil. O que eu tento o tempo compreender é que a comunidade judaica também é múltipla, como é a minha comunidade. Então não adianta querer também você querer uma unidade, tem unidade de ponto central de sobrevivência dela, daquilo que ela luta, que é importante, mas não do ponto de vista das lutas colocadas na sociedade brasileira. Eu tento não trazer isso para macular. Eu dou um exemplo aqui típico, né? Uma das piores ideias que a polícia tem com relação à comunidade negra vem de Lombroso. Lombroso era um intelectual italiano, judeu e socialista, percebe? Mas se eu for pegar a ideia lombrosiana e achar que é uma ideia judaica, é burrice. É você também estar criando um preconceito e fortalecendo o antissemitismo de forma desnecessária. Essa é a ideia do Lombroso. Ok? Como acadêmico, diga, essa é a ideia do Lombroso. Né? Então, o meu esforço, os limites, são esses. Né? Eu lembro que agora houve uma questão que eu fui reclamar que o Estado não dava a mesma atenção, aí as pessoas, quando eu falei comunidade, a sinagoga, não é todo mundo na comunidade judaica, mas uma galera que está dizendo, não, você está ampliando o antissemitismo. Eu digo, desde quando? Eu estou te dizendo que o Estado nos trata de forma diferenciada, no caso aqui do Rio de Janeiro. E o presidente da Confederação Israelita veio até falar comigo, não, vai conversar com o Arnon Ivani. Ele entendeu muito bem o que eu estava dizendo, porque eu tinha um documento em mão. Eu falei, eu estou aqui mostrando que o Estado não é vocês. Vocês estão corretos em ser protegidos. O que não pode é proteger vocês e a gente é nada. Morre lá, queima, deixa lá, ficar do lado de lá. Então, não era uma coisa de dizer que a comunidade em si estava errada ou estava num privilégio, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que o Estado nos trata de forma... Ele e o Estado. Nós queremos apenas o mesmo direito como essa comunidade é tratada, de sermos tratados. Claro que tem relações aí que são totalmente diferentes. E aí uma militante chegou quase, o Davi ficou até meio nervoso, quase de me chamar de antissemita. Eu tive que rir para ela, você me chamar, eu, Ivani, de antissemita, isso não cola. Entendeu? Na época da emoção, ela veio e faz isso. Eu falei, não vai colar. Se você for a sua comunidade dizer que eu sou antissemita, o pessoal vai rir de você. Né? Porque eu tenho mostrado nas minhas atitudes que não é nada disso. Agora, não quer dizer que eu não faço as críticas que têm que ser feitas, mas eu faço fechada, não faço pública, não faço aberta. Faço quando eu estou na comunidade conversando com vocês, para fora eu jamais faria isso. Né? Então, acho que é uma aliança que ela tem que ter muita sinceridade, muita transparência. Assim como eu sei, o Michel sempre dizia para mim que tem limite. Não adianta forçar uma coisa que a comunidade tem limite. Toda a comunidade tem os seus limites. Então, eu acredito que é isso, né? Eu estou te falando dentro desse debate, dentro das questões espiosas que se coloca aí. Perfeito, Ivani. Obrigado. Tem mais uma observação de um colega aqui, mas se eu botar a observação dela, aí eu não vou deixar o Charles fazer a pergunta. Então, Natanael, como eu fui citado, permite uma breve agregação muito rápida? Quem está falando?
Davi. Então, Davi. Davi, vai lá. Você é o diretor da ASA. Olha, eu acho que o Ivani, para ser muito curto, o Ivani expôs muito bem as questões de termos de aliança. A única coisa que eu gostaria de agregar é que são dois aspectos rápidos. Do ponto de vista da pluralidade, ele está corretíssimo nas considerações quanto à comunidade judaica. Mas, mesmo com essa pluralidade, institucionalmente, a relação entre os espaços da comunidade negra e os espaços da comunidade judaica, falo a nível local, mas falo com muito mais ênfase a nível nacional, tem avançado. E isso eu cito os 4 anos de gestão do Fernando Lotenberg, onde a aproximação, quer dizer, a gente deu um passo daquilo que era provisório para o consolidado. O Fernando está terminando a gestão dele, mas não há condições políticas do sucessor, qualquer coisa, sucessor, não estou tratando de quem é o sucessor, dar qualquer passo atrás dos passos à frente que esses 4 anos de gestão deram. Sei, até o pessoal do Educafro está aqui, poderia agregar as relações do Educafro com a CONIB em termos de formação de quadros, segundo me foi relatado. Então, isso eu considero e me congratulo entre nós e com você, Ivani, porque esse trabalho de anos, foram construídos passos que não tem volta mais. Agora, certamente é uma relação problemática, porque não é só de espaços étnico-religiosos diferentes, são espaços também socialmente diferentes. Nós sabemos, para não ser cínicos, que a relação que o governo do Estado, para citar o exemplo do quase finado Witzel, tem a ver com as relações que ele tem com segmentos sociais diferenciados pela sociedade do Estado. Isso, eu subscrevo as suas palavras, mas congratulo, porque eu acho que o nosso trabalho de todos permitiu o avanço nessa relação e consolidar. Agradeço ao Nathaniel por interromper aí você. Eu vou fazer o seguinte, Davi e pessoal, se vocês me permitem. Antes do Ivani a tratar da questão levantada por Davi, eu chamo o Charles também para fazer a pergunta, para ele ser contemplado, e aí você emenda as duas questões. Vamos lá, Charles. Eu vou mudar muito, eu vou fazer uma curva de 360 graus nisso aqui. Eita, mas o Ivani consegue. Então, eu vou me concentrar um pouquinho, vou tentar ser um pouco mais objetivo no tema nosso, que é o racismo. Eu vou voltar, não nas relações entre os grupos e tudo mais, isso é um tema importante, mas na questão que está em pauta. E aí, muito em cima do que o Ivani, agradeço estar aqui, estou orgulhoso de estar presente nessa reunião, que tem os cariocas também, tem o Ivanir, tem uma variedade imensa, múltipla, né? Ele contou um pouco a história, que eu resumiria aquilo lá, a justificativa da colonização. Foi bem isso, né? O mundo colonizado. A colonização foi justificada por um racismo científico. Vamos dizer assim, olha, já que vocês são inferiores, eu vou levar a civilização para vocês. Um pouco disso. É isso que aconteceu na África, na Ásia. De certa forma, tinha coisa do diferente, né? Mas tinha um pouco do que no Brasil também, com os jesuítas. Vou levar a religião, vou trazer para vocês Deus, né? Vou trazer alguma coisa que vocês não têm, porque vocês são inferiores, né? E os antropólogos falam uma coisa assim, tem um passado ali que ficou quase neandertal, que foi arrastado pela história e chegou hoje. Então, tem convivendo com a gente de uma evolução inferior, tem um racismo científico. Isso justificou o Holocausto. Em 67, com o trabalho da Unesco, também foi tentar dissolver toda aquela história e falar, não, são apenas diferentes, não somos superiores, inferiores e tudo mais.
E eu vejo nesse momento, depois teve Durkheim em 2001, 50 anos depois disso, trabalhou com essa coisa diferente, da discriminação, da alteridade, do ódio. Mas eu acho que pecou um pouquinho, eu estava até lendo a declaração um pouquinho agora, essa história do racismo científico foi um pouco superada, né? E eu estou vendo hoje ela renascer. Eu acho que tem um racismo distinto do que nós tínhamos. O racismo é histórico, está no Brasil, nunca deixou de existir. A discriminação, o ódio, a intolerância ao diferente. E aí eu falo com relação a todo tipo de diferenças que existem. O estrangeiro, mas está nascendo uma coisa. Quando você vê o Bolsonaro e quando você vê no mundo inteiro, o Bolsonaro fala que os índios ainda vão ser gente, está remetendo uma outra realidade, uma outra forma, outro conceito. E o mundo inteiro está surgindo um pouco isso, né? E aí, talvez, essa é a pergunta que eu quero fazer, eu já acabei a explanação, se não existe uma outra forma, uma nova forma de combater, porque o combate que tem feito dia a dia é da discriminação. Na intolerância, não vamos discriminar, deixa entrar não pode proibir de entrar no bar, não pode proibir de fazer isso, não pode ofender. Mas nós estamos falando de uma coisa que eu julgo mais grave, que é uma recuperação. Quando fala, esse governo é nazista, tem esse quê da eugenia surgindo novamente, tem o quê do racismo científico, tratar com o inferior, tratar com coisa do passado. Então, quando eu vejo os militares falando assim, vamos trazer os índios para a civilização. O índio não quer saber de ficar naquele passado, ele quer se integrar, ele quer aprender, ele quer deixar de usar o machadinho e começar a usar a arma, sei lá, se for o caso. Então, existe uma nova forma de combate para esse tipo de... Há que desenvolver um outro tipo de resistência, vamos dizer assim, para esse novo fato, ou a mesma coisa vai subir para os dois? É uma grande questão. Primeiro, eu queria dialogar com o Davi e dizer que o ano passado, vocês sabem, eu fui ganhar esse prêmio aqui, né? Dado pelo Departamento de Estado americano, pela liberdade. Primeiro eu pensei muito, né? Um cara de esquerda, vou fazer o que lá para receber o prêmio do Departamento de Estado. Mas aí a minha galera me convenceu, dizendo o seguinte, não, Ivan, eles estão reconhecendo você. Aquela velha máxima do partidão, né? O cara que está me reconhecendo, só eu estou reconhecendo ele. E para nosso segmento, que era tão discriminado, era importante ir. Observa que isso teve um impacto muito interessante, mas não repercutiu muito na sociedade brasileira. Só nas redes, o pessoal e tal, todo mundo e tal. Mas observe que quando eu fui ganhar esse prêmio internacional, eu lembrei a todos que o primeiro prêmio que eu recebi de reconhecimento foi o prêmio Adolfo Bloch, da Federação Israelita, em 1896. 1996. Ninguém sabia disso, quando eu tinha sido candidato a vice-prefeito. Né? Eu trouxe isso para a cena. Eu poderia esconder, né? Mas eu disse, não, o primeiro que me reconhece é a comunidade judaica. Isso em 96. Né? Saulo Solistringe, parece, que era o presidente na época. Né? Depois eu recebi o prêmio nacional, recebi um prêmio da Unesco em 2000 e o prêmio da Dilma, que é o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Agora isso é o Departamento de Estado americano. Percebe? Então, uma das formas de eu mostrar dessa possibilidade de parceria é ter esse reconhecimento e tornar ele público. Então, não tem nenhum problema. Não é? Ou seja, tudo bem, todo mundo acha, hoje o Ivani e tal, mas a primeira, isso ali eu não era nem... Eu era um militante de direitos humanos e tal, não era dar essa liderança, né? Essa referência que todo mundo conhece, a comunidade judaica foi lá e apostou. Talvez ela nem saiba a dimensão disso. Né? Na sua estratégia, então vamos dar lá e está dado. Né? Mas nem sabe da estratégia disso. Isso compreende um compromisso meu e da comunidade, para quem deu. Entendeu? Essa é a primeira coisa que eu queria um pouco chamar a atenção nesse diálogo, de reconhecer de fato que não há nada, quando eu falo com a Confederação Israelita, que ela, né, acerte, vai, mas eu falando que tem que ser um projeto além disso, né, da relação com uma pessoa. Né? É uma relação com a causa, que é diferente. Né? Então, exemplo, os quadros todos que estão nesse campo, né, progressista e tal, tem que, de fato, fazer o que vocês estão fazendo. Né? Não é dialogar comigo é importante, mas dialogar nos seus estados, com o que está acontecendo nos seus estados, e criar uma esfera nacional de referência para isso. O incômodo que eu acho que as pessoas têm, às vezes, elas não demonstram, mas elas têm,
na sociedade brasileira, às vezes, do ponto de vista político, não é muito bom eu ter como uma liderança expressiva pública um negro candomblecista, que eu ainda uso essa identidade. O racismo ele também tem uma coisa muito subliminar nas pessoas, elas não entendem, mas entendem isso. Mesmo no campo progressista também acontece, as relações estão aí, sociais colocadas aí, como alguém falou aqui muito bem, como você muito bem disse. Claro que às vezes me incomoda as alianças que eu vejo como elas são construídas, mas eu faço uma diferenciação, né? Porque tem alianças que são feitas por razões econômicas. Né? Exemplo, os neopentecostais têm uma relação com o Estado de Israel, tem a ver com a questão do turismo que é feito com o Estado de Israel. Né? Razões econômicas. O que eu não posso aceitar é que essas relações econômicas, com quem quer me matar aqui, seja uma coisa que eu sou obrigado a engolir calado. Ok? Não dá. Né? Os interesses econômicos não podem. Então, tem uma contradição. Uma comunidade que sempre lembra, que diz que esquecer jamais, lembrar sempre. O quê? Então, está esquecendo que o cara que pode fazer aqui, né, e que tem uma relação lá, não tem que ter uma postura aqui diferenciada. Essa que é a tensão política. Eu acho que vai acabar tendo que um pouco se chegar a um denominador comum, porque fascista é fascista em qualquer lugar. Né? Depende de quem ele se alia. Então, tem que ficar claro para todo mundo isso. Eu jamais me aliaria, digamos, se surgisse um grupo negro, né, antissemita, não sei o que, porque ele é negro, eu vou dizer que ele não é antissemita? Eu vou dizer que ele está errado, que ele é antissemita. Não tenha dúvida. Eu não vou dizer que porque ele é negro, eu vou defender porque ele é negro, entendeu? Eu vou dizer que ele tem ideias antissemitas. Não tem jeito. Não é? Agora, se eu, em nome disso, já sabe, não, a galera, aguenta aí, que vocês estão discriminando o sujeito, que o sujeito, entendeu? Não sei o que e tal, eu não posso criar esses artifícios, não posso. Eu acho que eu luto por princípio e por ideias. Né? Então, por ideias e princípio, vai valer para mim em qualquer lugar. Ivani. Charles, na questão que o Charles levanta, para mim poder responder ao Charles, né? Charles, na verdade, essas ideias que estão hoje aflorando, elas sempre existiram na sociedade brasileira. Está no inconsciente da sociedade brasileira. A sociedade brasileira acha que macumba é do mal mesmo. Né? As religiões são do mal. Né? O judeu é avarento. Isso está no senso comum das pessoas. O que esses caras trouxeram foi isso, saiu do subterrâneo e virou um discurso público. Então, tem duas tarefas que a gente tem. Combater as atitudes, mas também, como foi bem aqui lembrado por alguém, né, pelo Sérgio, a questão da formação. Eu só posso entender a comunidade judaica, né? O Bruno sabe, quando eu fui estudar, né, fui até entender a origem dos Cush. Eu, para dialogar, até o Abraão. Entendeu? Para poder ter diálogo, eu tenho que compreender. Né? Se eu não compreendo, eu não tenho diálogo, porque a visão social, política construída no Ocidente, como se os judeus fossem de origem branca. Não é. Ok? Então, se eu não entender essas construções, né, não tem, é o ponto meu de diálogo. Então, se você não conhecer o outro, né, e até deixar o outro dizer para você também o quanto você pode estar equivocado, porque isso acontece, né, eu não caminho junto. Entendeu? Então, eu chamo a atenção que o que você está levantando, não adianta a gente lutar, porque o que se explica que mesmo Jacques Wagner sendo judeu, governador lá justamente da Bahia, se matou muitos jovens negros, a polícia, porque ela tem uma ideia lombrosiana, uma mentalidade lombrosiana, está além do Jacques Wagner no governo. É disso que eu estou falando. Né? Não foi à toa também, para responder um pouco o Davi, quando eu ia ser candidato na eleição passada a senador, né, eu fiz uma candidatura para provocar. Eu dizia assim, não tenho direito, eu posso não ganhar, né? Mas eu, pelo menos, não sou obrigado a ganhar. Mas vai lá que eu ganho, que era 2 votos. Você sabe que era o suplente, primeiro suplente? Qual era a minha exigência? Tem que vir da comunidade judaica, que ia ser o Ricardo Breschmann. Entendeu? Eu falei, tem que ser, porque tu imagina, um preto e alguém da comunidade judaica. Depois te botou uma cristã lá, uma mulher e tal. Ia ser uma chapa bonita. Tanto que deu tanta repercussão que nem deu a legenda, entendeu? Nos deram a rasteira. Porque, na minha compreensão de estratégia, eu compreendia isso. Né? Porque só você trazer essa representação... Olha agora a Kamala Harris, né? Ela é casada com alguém da comunidade judaica. Embora tenha uma postura extremamente conservadora, o pessoal está questionando, tal, mas não importa. Mas isso tem um sentido simbólico muito grande. Né? Então, o simbolismo faz parte da política. Então, quando a comunidade judaica, se ela não entender isso, até brincava, falando, eu saio... E todo mundo achava que eu me elegeria deputado federal. Eu digo, não, eu não quero ser candidato a deputado federal, eu quero ser senador.
Mas não era por vaidade, era para abrir o debate, trazer o debate da diversidade a partir desse lugar. Porque eu só me visto assim. Todo mundo sabe, né? Isso aqui é um costume africano, isso aqui não é uma roupa religiosa, como muita gente pensa. Isso é um costume africano. Né? Eu me visto na Nigéria. Então, é esses debates que nós temos que fazer. Então, acho que numa proposta nossa de aliança, isso tem que ficar muito nítido e muito claro. Porque, às vezes, é importante você empoderar o outro. Claro que a relação de confiança ela é muito difícil, às vezes ela se dá. Eu acho que ela é muito difícil mesmo, né? Mas nós estamos tentando e conseguimos. Eu insisto nesse diálogo com vocês, e não é um diálogo oportunista. Não é. É um diálogo que eu compreendo que essa comunidade, como ela circula em outras esferas sociais, onde a minha circula muito pouco, é disso que eu estou dizendo, né? Pode ter uma aliança muito estratégica nossa, não é utilitária nem de um nem de outro, porque também o pessoal diz, não, é uma utilização da figura do Ivani. Pode ser isso também, mas não estou dizendo isso. Eu estou vendo que, do ponto de vista político, é importante que a gente faça alguma possibilidade concreta, porque isso para a sociedade traz um outro tipo de debate, de percussão com a diversidade que você está colocando, porque não se iluda. Esse pensamento que acabou crescendo na sociedade, que está aí colocada, ele está na mentalidade das entidades. A universidade forma pessoas com esse pensamento. As igrejas formam gente o tempo todo com esse pensamento. Né? Vocês mataram Jesus. Não é bem assim. Uma coisa é o discurso institucional, outra coisa é a catequese. Eu sempre digo, o que o Papa diz até chegar na catequese demora para caramba. Entendeu? Nós estamos lidando com isso. Alguém foi lá e pegou isso e colocou da forma como colocou. E a questão indígena também. Então, é um pouco isso que nós temos que as pessoas, pelo menos, que têm uma cabeça mais arejada, mais avançada, vanguarda não é fácil, como o Bruno falou, né? Vanguarda apanha. Sei também que muitos de vocês, na própria comunidade de vocês, quando defendem essa aliança, não é fácil, né? Também é criticados, faz parte do jogo, mas em algum momento vamos ter que ter uma coragem de fazer a mesma aliança estratégica que foi feita na África do Sul. Né? João Jordan se fez pequeno para o Mandela se tornar, foi o Partido Comunista que fez aquilo. Mandela nem era comunista no início, né? Mas o partido entendeu que ele era o quadro estratégico importante para aquela tarefa. É assim que a gente chama, né? Para a tarefa, não é isso? Então, da mesma forma que eu acho que nos Estados Unidos foi com relação ao Luther King, muitos jovens negros foram, inclusive, vítimas também da mesma coisa. O Mississippi em Chamas mostra isso muito claramente. É o que eu quero dizer no Brasil que é possível. Né? Agora tem que ser uma aliança muito bem costurada. Se não for, ela não dá certo. Ivani, veja só, Ivani e o resto dos companheiros que estão aqui debatendo. Nós estamos, agora, são 21h07. A gente começou às 7h40, mais ou menos, tem 1h30 que a gente está conversando. Eu queria eu queria fazer uma observação, tem a Eliette e o Sérgio fez mais uma questão aqui. Eu queria que a gente tivesse uma noção aqui, aí o Davi pode nos ajudar, qual seria o teto assim, ideal? O ideal não é amigo do possível, certo? Mas qual seria o teto para a gente levar essa conversa nossa de hoje? O que você imagina, Ivani e Davi? Vocês que sabem aí, né? Sem problema. Em realidade, quando a gente agendou isso, nós pensamos numa agenda, em princípio, de 7h30 às 9h. Obviamente, não vejo razão, especialmente se você, Ivani, e você, Nathaniel, não tiverem limite, de acolher as duas últimas considerações e, a partir daí, ao finalizar, o Daniel, que opera o nosso sistema, faz o encerramento dessa atividade nossa e também aproveita para convidar para a próxima quinta-feira que esses conjuntos de lives sobre racismo, marcando esse mês da consciência negra, que nós estamos realizando, como eu disse, com um conjunto de entidades parceiras, continuará por 2 quintas-feiras, sempre nesse horário das 7h30
da tarde. Perfeito. Bom, Então, eu A bola está com você. Tá certo. Nathaniel, só falar o seguinte, no final, além de exibir o cartaz da próxima live, queria passar um vídeo do Coral da Asa, que esse ano completa 25 anos de atividades. Tá ótimo. Obrigado. Bom, a minha observação aqui, participando aqui do debate, é que nós temos uma trajetória recente de lutas que levou à redemocratização do Brasil. E, no entanto, um determinado setor da sociedade, o setor do obscurantismo, da neofascistização e do retorno à discriminação, obscurantismo contra a ciência, acabou se manifestando, e esse setor faz isso porque tem algum eco na sociedade brasileira. Depois da redemocratização, os setores democráticos, em geral, estiveram no poder durante um período. No entanto, talvez a gente tenha alguma lição a aprender, porque, como disse o Sérgio aqui, questões como a educação, a gente teve tempo para educar, para influir, para discutir, para debater e vencer isso, e não deixar uma base tão grande de apoio para o retorno ao autoritarismo, para colocar em risco as concepções que chegam ao extremo do terraplanismo, ou que justifique o antissemitismo, o racismo, seja lá o que for. Então, é um pouco dentro daquilo que o Charles observou, que caminhos, né, para que isso sirva de lição. A gente tomou um revés, tem que aprender. E aqui a Eliette Weissman, ela fez uma observação que eu acho que se encaixa nisso. Professor Ivani, o racismo brasileiro está mudando de patamar, de acordo com alguns. É possível que a ideia da branquitude, inclusive com a disseminação de posições neonazistas, possa produzir uma mudança de postura da chamada comunidade judaica, né? E para concluir, para encaixar também, o Sérgio Storch aqui pergunta para a Ivani: você fala de aliança, é uma coisa meio contraditória, mas vai ter que trabalhar dois lados. Você fala de aliança com a comunidade judaica. Uma coisa é aliança com um segmento da comunidade judaica, que pode ser expressiva. Outra é com a comunidade judaica, que talvez não seja possível, dadas as características das elites dessa comunidade. Porque não considera essa aliança muito bem costurada como uma aliança com este segmento. Até onde pode ir essa aliança? Então, estão colocadas essas questões aí. E aí, o desafio nosso em 20 minutos e tal, concluir com essa conversa, que eu espero que tenha sido proveitosa e tenha contribuído com essa discussão. Não, foi muito bom colocar isso, né? Primeiro, uma coisa é eu dialogar com todo mundo, mas eu sei quem são meus aliados estratégicos. Eu converso com a comunidade judaica no seu conjunto, né? Até porque ela, em algumas reações externas, ela tem essa unidade para fora. E muitas das vezes eu já vi a posição mudar internamente a partir de pressão de pessoas, aliados nossos, internamente nessa comunidade. Eu não tenho ilusão. Eu não acho que a elite econômica da comunidade judaica seja aliado central. Não acredito nisso. Mas acredito também que tem alguns aliados mais liberais na comunidade judaica que, no final, se sensibilizam. Claro que a esquerda judaica é o nosso campo, né? Eu não tenho dúvida que o Mauro Band, né? O Davi tem um papel importante, assim como eu acho que a Diane, que não é nenhuma grande esquerdista, também tem um papel muito interessante em alguns pontos e tem sido muito fraterno. E o próprio Sérgio Nisquet até que tem uma história de família que foi muito interessante, né? Eu te lembro, na época do debate com Cota, uma coisa que mais me entristecia era intelectuais judeus se colocando contra a cota da comunidade negra, com artigos escritos, né? O Marco Schomayer é um dos caras que eu converso com ele e digo para eles: nós estamos em campos opostos. Uma pessoa que tinha uma história, não sei o quê, como é que você não entende o que está acontecendo? Você pode não ser, tem que entender as razões que nós estamos dizendo. Então, às vezes, isso pega para nós também. Mas eu concordo com vocês, eu acho que tem que ter uma aliança com o campo.
E esse campo tem que se apresentar, né, e dizer por onde essa aliança pode ser construída. Qual é a pauta comum que nós podemos construir? Né? Ali, a Schumann, né, tem tido um papel muito importante intelectualmente, né, falando da questão da branquitude. Porque ela, imagina, uma judia branca falando para a comunidade branca, que o racismo tem e os brancos têm lugar de privilégio. É isso que eu quero. Eu falar é uma coisa, entendeu? O cara já vem com aquele negócio, não, vê o cara, não sei o que e tal, né? Então, quando alguém da comunidade fala isso e fala para fora, as pessoas são obrigadas a pensar, né? Respondendo um pouco a Eliette. Eu acredito e aposto que essas duas coisas... Vocês têm uma experiência fantástica de resistência. Isso é inegável. Diferente, nós estamos de resistência, mas não chegamos ainda nesse lugar ou de lugares de expressão, nós estamos chegando agora. Observe que tem uma massa crítica negra que cresceu muito nos últimos anos, com a ida dos negros para a universidade por cota, muitos fazendo mestrado e doutorado. Você tem uma massa crítica que não teve anteriormente no Brasil. Era pequenininha a massa crítica brasileira do ponto de vista até da academia. Hoje ela é muito maior. A juventude está vindo aí com muita força. Então, é óbvio que esses conflitos se ampliam e essas comunidades têm que se apresentar, esses setores, para esses grupos. É onde vem até a maior incompreensão, às vezes, da nossa galera, né? Não, Palestina, Ivani, talvez eu brinco assim, mas deixa eu entender o que você está querendo me dizer. Você tem que entender que você está no Brasil, independente, eu também sou favorável dos dois estados, todo mundo sabe que eu defendo dos dois estados, mas você está no Brasil. Você querer, a partir daí, criar uma estigmatização da comunidade judaica a partir de comportamento inconsequente de um setor, não tem sentido. É igual para nós também criar com relação à comunidade negra. Não tem sentido nenhum. Não é um debate fácil, na minha opinião, não é, mas ele tem que ser feito, agora, com muita transparência e sinceridade. Eu não tenho dúvida que essas duas comunidades unidas, os setores dessa comunidade, quando eu falo comunidade negra também, vocês não vão conseguir pegar todo mundo, não adianta, eu não falo por todo mundo, eu sou ouvido, mas não falo por todo mundo. Né? Ela vai ser também muito importante para ser, de fato, construída. Agora, que há a possibilidade de construir um projeto comum, em conjunto, contra o racismo, contra o antissemitismo, contra o fascismo e pela defesa do Estado Democrático de Direito, da liberdade. Observa bem, o Estado Democrático de Direito e liberdades são liberais. Esse Estado nunca foi um Estado nosso. A República Brasileira se constituiu contra a comunidade negra. Observa que antes de nascer a Constituição de 1891, nasceu o Código Criminal, o artigo 157 e 158, ali que nós fomos colocados. Ali, a eugenia no Brasil, a ideia de Gobineau, se tornou lei pública, se tornou política pública de criminalização da cultura, da religiosidade da população negra. Ali nasceu a lei da vadiagem. Isso é muito antes de vir a Constituição de 91, que falou do Estado laico. As pessoas nunca perceberam isso. O Código Criminal nasceu antes da democracia na República. A República foi contra nós, isso é óbvio. Observam bem os objetos religiosos que saíram agora do Museu da Polícia e foi para o Museu da República. É a maior prova do crime que se cometeu contra a religiosidade negra, a cultura negra brasileira e os negros do Brasil. As pessoas não percebem isso. Isso dá uma margem para um debate internacional de reparações. Isso é prova concreta de um crime. Ninguém fala isso. Na comunidade, todo mundo fala de reparação e tem a prova do crime. Tem mais prova maior do que essa. Os objetos que ficaram presos lá, ninguém fala sobre isso. Não, leva para o Museu da República e eu, como historiador, digo assim, mas que história vão contar agora no Museu da República? É a maior prova concreta do crime da República. Que aquilo ali tem a ver com a República, não é com a escravidão, tem a ver com a República. Então, as pessoas tentam divorciar uma coisa da outra. É isso que eu estou querendo dizer. Não, aí agora é objeto sagrado, porque não sei o quê, vai contar uma nova história. Não, aquilo ali tinha uma legislação no Brasil. Por mais que você diga que não tinha uma legislação de segregação, como nos Estados Unidos, ou o apartheid, mas tinha uma lei criminal que criminalizava a prática, a cultura, o fato do cara não ter emprego porque era vadio, está na lei. Então, se olhar o artigo, na minha tese eu também levanto um pouco esse debate, essa discussão, é a maior prova para você poder lutar pela questão da reparação. O Estado tem que reparar, o Estado republicano. Não estou falando só dos 350 anos de escravidão, estou falando da República. Ela é alicerçada a partir desses valores, está ali. Vocês que estudam muito eugenia, eu sei até por quê, porque ela é uma das bases centrais que vai dar no Holocausto, está nesses artigos. Lê esses artigos da Constituição de 91, que depois ela vai ser recomposta em 40. Está lá nitidamente. Como é que isso persistiu até a Constituição de 88 e até a mudança do Código Criminal.
né? Tem todo um debate para fazer sobre isso. Então, é disso que eu estou falando. Nós fomos perseguidos em lei. Não foi só no costume. Foi mais eficiente no costume. O debate que se coloca aqui é difícil porque está no costume das pessoas. Né? Está na subjetividade. A eficiência desse racismo, dessa terrorismo religiosa, ela é tão potente que ela está na subjetividade. Ela é construída pelos pastores do seu púlpito, como o cara lê a Bíblia, como é que ele fala e tal, né? Essa ideia de você demonizar, está ali. Então, como é que você luta contra isso? Aí não é só a luta política em si, tem que ter a luta educacional com a luta política, né? Para que a gente possa fazer frente num debate como esse. Essa é a questão central. Para nós, a única coisa que eu achei que foi positiva é que todos estão ameaçados, todo o setor progressista e democrático estão ameaçados. Aí nós não ficamos mais sozinhos. Porque até então nós estamos sozinhos. Se você observar, nós estamos sozinhos. E não pode esquecer que essa parte obscurantista era aliada dos governos democráticos e progressistas. Porque tinha alianças eleitorais, ou não tinha com a Igreja Universal. Ou não tinha. Na minha tese eu falo sobre isso, eu mostro o Lula. Quando eu levo o Lula dentro de uma casa de candomblé, e quando depois da primeira caminhada, ele traz o Crivella para sentar do lado, eu digo para ele, olha aí, ó. Né? Não, Ivani, é assim mesmo, a gente sabe como é que é, não sei o que e tal. Né? E se deu para esses caras concessão de rádio, de televisão, então para nós não recebemos nada. Essa é uma questão central. Na estratégia, você tem que, pelo menos, empoderar esses grupos que você considera minoritários. Os índios receberam estação de rádio? Não, e os caras receberam. Como é que você quer que nós possamos nos defender? Então, esse é o debate que se tem. Então, parte do que está acontecendo, os setores progressistas são responsáveis, porque fizeram alianças eleitorais, foram pragmáticos. Essa é uma questão central. E eles pularam de lá, porque esses grupos têm projeto de poder muito nítido, eles não escondem. O Edir Macedo não esconde qual é o projeto dele, o Malafaia não esconde, esses grupos não escondem. E observa bem aqui, se a gente for ler Gramsci, Estrada Ampliada e tal, observa só. Eles participaram dos 2 governos Lula, participaram dos 2 governos Dilma, participaram do governo do Temer e hoje estão no governo do Bolsonaro. Esses caras sabem, né? Tem um projeto de poder muito claro, eles têm uma estratégia. E, taticamente, se movimentam de forma tática. E se movimenta com a comunidade judaica também de forma tática. Porque a hora que eles forem maioria não precisar, já era. Ou vocês vão ter que ser convertidos, entendeu? Ou vai ter que todo mundo mudar para outro lugar. Então, é óbvio que não é uma aliança sincera. É uma aliança que tem sua conveniência. E eles mostraram isso claramente, como é que eles caminham. No meu caso, a gente já é inimigo, já nos considera inimigo mesmo, né? Uma das estratégias que eu estou adotando nessa eleição, né, defender o voto a Marta tem a ver com isso. Entendeu? Eu tenho que tirar o coisa do primeiro turno. Por isso que eu estou defendendo agora o voto útil. A primeira lição que nós temos que ter é justamente essa. Para com essa brincadeira. Para aí, ué. Né? Então, nós temos que defender o voto útil por essa razão. Não podemos deixar isso ir para o segundo turno. Muito bem. O Bolsonaro está dizendo o que ele vai fazer. Ele já disse o que ele vai fazer. Nós temos que nos colocar como um agente possível aí. É isso. Ivani, só eu não queria estimular você a falar, mas senão vou ser injusto. Houve um protesto aqui contra você. Não, com o maior prazer. A Vânia Mendonça falou o seguinte, olha, Israel é um país incrível, tem muita coisa para aprender, eu não concordo com esse negócio de você não querer ir para Israel de jeito nenhum. Eu entendo, todo mundo me fala isso. Não, todo mundo me fala isso. Eu não sou eu que estou falando. Eu sei, não. Tanto que se você observar, eu não faço. Não, eu sei que tem isso. Muitos amigos até não vou, mas eu não vou, não é por ser contra Israel. Não é essa a discussão. Não. Eu não vou porque eu sempre digo o seguinte, né? Você só é um bom aliado quando você é um bom aliado também no seu povo. Se você perde a credibilidade da sua base, você não é aliado de ninguém, entendeu? Uhum. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, já foi até um curso, o Michel me chamou para fazer um curso lá no Museu do Holocausto, até foi uma menina que era minha assessora de imprensa na época, né? Eu não pude ir, mas eu só não vou por essa razão, não tem nada a ver, né? Claro que tem uma experiência muito interessante, eu converso com outras pessoas que estão lá, mas é um pouco que... Até porque, se você quiser ir lá para a Palestina, você tem que entrar por Israel, porque eles não têm fronteiras livres, né? Eu sei disso. Não, eu falei com o Michel, falei com o Michel o seguinte, Michel, só se eu for de um lado e do outro. Por exemplo, agora mesmo vocês têm uma etíope, né, descendente dos etíopes, que é ministra, né? Que é uma figura muito interessante. Eu até falei com o Michel, traz ela para participar da caminhada, rapaz. Traz ela para participar da caminhada. Eu estou acompanhando um pouco a sociedade, que uma coisa é o governo israelense, outra coisa é a sociedade israelense, né? Eu acompanho muito, eu não sou irresponsável de
ter uma posição que não é isso. Eu acredito que a minha posição tem a ver mais com a mediação daquilo que eu tenho que falar para o lado de cá, né? Porque uma coisa que eu aprendi na vida é você tem que ter credibilidade para falar em qualquer campo. Então, para mim defender a comunidade judaica e a comunidade negra tem que escutar eu dizer que o negócio não é bem assim, eu não posso me colocar diante de uma polêmica que só ajudaria a me desgastar e não me ajudaria em nada eu manter a posição que eu tenho. Então, por mais que eu desejasse ir lá, ter uma experiência interessante e tal, mas, infelizmente, a vida às vezes é isso, né? Você tem que pensar muito. Espero que a Vânia se sinta respondida aqui. Mas era isso. O Flávio, não sei, como é seu nome, camarada? Você da ASA? Daniel. Daniel. É porque você está usando outro nome aqui. Aí... Eu estou usando o nome da ASA, por isso. Tá você está na Flávia Couto. Tá, desculpa. Não, é porque eu sou Daniel, desculpa. Namorada. Desculpa, pessoal. Então, Daniel, você, com licença aqui de todo mundo, proceda aí ao encerramento, como é que deve ser. A não ser que o Davi queira acrescentar mais uma questão antes da gente. Eu só queria acrescentar o meu agradecimento a todos os participantes e, em particular, a você, Nathaniel, e ao Ivani, contente com a presença e o debate, com a intervenção destacada de vocês dois. E vamos em frente. Registro que o Sérgio Storch levantou algumas ideias interessantes que podem ser agora pensadas em termos da operacionalização. Muito obrigado a todos. Devolvo a bola para o Daniel para a finalização e relembro, quinta-feira próxima, às 7h30, convido a todos e convido para que divulguem a continuidade desse processo de debate. Bom, já que o Davi fez as honras, vou compartilhar aqui para todo mundo ver. Esse é o flyer da próxima live. Imagino que estejam todos vendo. Não estamos. Não estamos. Só um minutinho. Só um instantinho. Não se preocupe, até Bill Gates apanhou da tecnologia. Então... Isso aqui todos nós apanhamos. Pois é. Só um minutinho. Tá aqui, vai aparecer. Tá aqui, pessoal. Esse é o flyer. A gente vai ter um debate sobre racismo estrutural e branquitude, que foi um tema perpassado hoje pela live também, com a Sônia Cleide e o Frei Davi Raimundo Santos. Na próxima quinta, dia 19 de novembro, véspera do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e às 19h30, como eu falei, com a mediação do Sérgio Storch, que está aqui junto com a gente hoje na live. Infelizmente, só para reparar uma situação, a pastora Eliade Santos teve um contratempo e não pôde comparecer, mas semana que vem teremos o programa conforme prometido. Agora eu exibo o vídeo do Coral da ASA. Peço a vocês que tirem o vídeo para melhor reprodução a tela de vocês, né? Vocês fiquem com a tela escura para melhor reprodução do vídeo. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Vamos lá.
Acho que a Cláudia e mais gente do Coral da Asa está aqui. Queridos amigos, neste ano, em 2020, o Coral da Asa completa 25 anos de atividades. Apesar dos ensaios suspensos e das situações difíceis que estamos vivendo por causa da pandemia do novo coronavírus, não podemos deixar de marcar esse momento com nossa voz e com uma mensagem de esperança. Estamos aqui. Wir seien da. Desejamos saúde e boa sorte a todos. Mazel tov! Foi o vídeo e espero que na próxima semana a gente tenha um debate tão positivo, tão intenso como foi nessa semana. Agradeço mais uma vez em nome da ASA, Mauro Band, Davi Albaglio, outros diretores que estão aqui presentes, pelas parceiras que subscreveram essa série de lives antirracistas e seguimos em frente, pessoal.
Um abraço. Daniel, eu queria agradecer, em nome do Observatório, ao convite da ASA, e para nós foi muito bom participar desse trabalho em conjunto. Espero que ele enseje outros trabalhos e queria saudar especialmente o Ivani pela parceria aí que a gente teve que fazer. Espero que eu tenha contribuído para que o Ivani conseguisse expor tudo que ele tinha para expor. E um abraço aí, Ivani. Foi um prazer conhecê-lo e ouvir você e conversar contigo. E a todos aí, muito obrigado. E o Observatório está à disposição para outras atividades. Anel, foi muito bom também te conhecer melhor, a gente conversar aqui, outras pessoas que eu vi. E a ASA sabe que o Mauro, o Davi, né, o Daniel, sabe que é convocação. Me convocou, da mesma forma quando eu os convoco, eles estão do meu lado. Né? Então a gente não tem isso, né? Não é a favor. Né? Eu acho que toda vez que a gente é convocado, a gente tem que estar junto. É assim que a gente vai construindo essa relação de confiança. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado, Ivani. Um abraço, pessoal. Lamento a quem não conseguiu assistir. Às vezes é assim mesmo por conta de taxa de transferência, questão de internet. Mas, enfim, o vídeo está no canal da ASA, no canal do Coral da ASA, como vocês viram os endereços ao final dele. E semana que vem a gente volta a exibi-lo a exemplo da terceira e última live. Um abraço. Obrigado, Daniel. Um abraço, hein? Mauro, obrigado também. A você também, Nathaniel. Obrigado a todos que nos assistiram. Seguimos em frente, pessoal. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite.